It's love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call. Deeper still as you call. Deeper still as you call. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, we know it. Oh, you are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all. Bom dia, querido. Bom dia. Bom dia. Bom nós estarmos aqui essa manhã, né? Tô vendo que tá todo mundo preparado aqui já para uma festa hoje aqui, né? A gente vai celebrar juntos o batismo dessa manhã. São momentos tão preciosos na vida de pessoas que entendem quem é Jesus para a sua vida, caminham junto com alguém, fazendo um discipulado, e aí chega num culto como esse aqui, pode celebrar junto com as famílias, com você, mas principalmente diante do Senhor, que é o nosso Salvador, e é diante dele que a gente se rende aqui essa manhã em adoração. Então enquanto você chega, toma seu assento, a gente vai ouvir essa canção. Terminou essa canção, a gente vai continuar juntos adorando ao Senhor, dando honra, glória a Ele por aquilo que Ele é. Então vai abrindo o teu coração já, querido, para que nessa festa dessa manhã, você também possa experimentar aí essa presença preciosa do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Foi na cruz, onde um dia eu vi
A gente vai continuar celebrando ao Senhor nessa manhã. Depois de ouvir essa canção tão especial aí, parabéns, viu? Tá bonito. Deus abençoe aí vocês, amém. Mas a gente chega diante da presença do Senhor, adorando Ele, declarando quem o Senhor é, amém. Aleluia, aleluia. Adoremos a Cristo que nasceu.
Adoremos o Senhor que é fiel, o Senhor que é verdadeiro em todo o tempo. Amém? Quando entramos diante da presença do Senhor assim, declarando quem Ele é, seu Filho, bendito por nós todos, nessa reja qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, 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 em todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto dos céus, seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai ao Senhor, o Deus que é sobre todas as coisas, o Deus que é supremo, o Deus que é fiel. Não há outro que se compare a esse Senhor que nós estamos adorando essa manhã aqui, querido. Por isso continua abrindo o teu coração diante dele, amém? Deus supremo és, tu que és soberano, Senhor. Somente os homens cantando, as mulheres, somente as mulheres agora, os homens, todos nós juntos, Deus supremo és. Deus, há outro Deus.
tomar assento e a gente vai nesse momento participar juntos dos batismos, celebrando ao Senhor, amém? Estamos em festa aqui juntos, celebrando o batismo de crianças que passaram pelo estudo da Bíblia, agora no segundo semestre. Ontem fizeram uma profissão de fé linda, né, diante das suas famílias, diante da igreja. E hoje estamos tendo a oportunidade aqui de recebê-las na nossa igreja e de elas firmarem esse compromisso com Jesus. Estamos aqui com a Amanda, com o César e com a Viviane. Os familiares, células que estão aqui presentes, querem se manifestar nesse tempo. Eu pergunto a vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também está aqui firmando essa decisão com Jesus a Luísa, o Caio e a Mariana, os familiares, células aqui presentes. E eu pergunto a vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer uma mudança de última hora aqui, porque está batizando junto o Roberto, que é o pai, e o Gabriel, que é o filho aqui. Os dois estão batizando juntos, e o Davi. Os familiares aqui presentes podem se levantar nesse momento, podem se manifestar. E eu pergunto a vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Sim, creio. Mediante essa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Está aqui também para afirmar essa decisão o William, a Sofia e a Manuela, os familiares aqui presentes, célula. Pergunto a vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui conosco também o Samuel, e mãe e filha juntos, a Mirela e a Andréia, os familiares que estão aqui, célula, nesse momento. Celebremos juntos na presença do Senhor. E eu pergunto a vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um casal está se batizando junto hoje aqui, que é o Gilson e a Odete, lá com o pastor Marcílio. E temos também a Catarina aqui se batizando.
os familiares, célula que estão aqui nesse momento. Eu pergunto a vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Sim, eu creio. Mediante essa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Senhor. Tem noivos batizando juntos aqui hoje. Então, temos a Jéssica, a Aline e o seu noivo, e o Edson, noivo da Jéssica. Ederson, noivo da Jéssica aqui. Familiares, célula que estão aqui, querem nesse momento celebrar na presença do Senhor. Eu pergunto a vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Senhor. A Miriam também está aqui tomando essa decisão, firmando essa decisão diante da igreja com Cristo. A Cláudia e o Alisson, os familiares que estão aqui, célula, nesse momento. Maravilha. Pergunto a vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Senhor. A Matilde e o Lucas também estão aqui nesse momento do batismo, firmando seu compromisso com Cristo, demonstrando isso diante da igreja. Os familiares, célula que estão aqui presentes nesse momento. Pergunto a vocês: vocês creem no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Não há outro tremendo, só o único Senhor Jesus, que é quem nós adoramos de todo o nosso coração. Algumas informações para você, né? Se você está nos visitando, aí na frente da sua poltrona, você tem uma ficha de identificação, e você troca essa fichinha por um presente que a igreja preparou para você, para marcar a sua visita aqui. Você vai levar uma lembrança da nossa igreja. Então, lá na saída, você pode ir lá no estande da integração, trocar essa ficha, não é, por esse presente. Você está vendo aqui essas cestas de Natal. Nós vamos distribuir esse ano 700 cestas de Natal, e estamos nesse projeto aqui, e você pode participar disso. Como? Doando mantimentos. Na sua revista tem uma lista de mantimentos que a gente está colocando nessa cesta. Você pode
escolher alguns ou todos, como você queira, e nos ajudar a montar a cesta de Natal. Sendo voluntário para montar as cestas. Durante a semana, as doações que chegam, a gente monta aqui essas cestas, e depois nós vamos precisar dos voluntários que vão distribuir as cestas. Então, se você pode ser um voluntário, então você também pode, aí na revista diz como você pode nos ajudar. Lá no hall de entrada tem uma árvore de Natal. Essa árvore de Natal tem fotos de crianças com quem nós trabalhamos nos vários projetos, e nós vamos dar um presente de Natal para essas crianças. São 500 crianças, então você pode escolher uma foto daquelas, tá? Tirar da árvore, comprar o seu presente de Natal para aquela criança, tem lá os dados, e trazer com a foto, né, para a gente saber para quem você está dando aquele presente. E aí na revista também tem a data final. Eu não me lembro qual é a data de entrega, agora me perdi, mas aí na sua revista você vai encontrar. Nós temos esse ano aqui o Nataleluia. Quem já veio no Nataleluia aqui? Levanta a mão. Muita gente veio. Quem nunca veio no Nataleluia aqui? Nossa, quanta gente! Então você é convidado, tá? O Nataleluia é uma apresentação de Natal que a gente faz com coro, com orquestra, com teatro, com cenários, com coisas muito bonitas, vale a pena. Normalmente a gente tem tido em torno de 20 mil pessoas nas 5 apresentações que fazemos todos os anos de Natal. Isso aqui fica lotado, é lindíssimo, não é? Então você é nosso convidado para participar dessa festa de Natal. E a gente pede para que as pessoas tragam 2 quilos de alimento. 2 quilos de alimento que vão nos ajudar a abençoar outras vidas. Então o ingresso para você participar do Nataleluia são 2 quilos de alimento que a gente vai usar para abençoar vidas, distribuindo esses alimentos ao longo dos próximos meses. E se você não puder trazer os 2 quilos, às vezes você não conseguiu, ou é pesado, ou sei o que, você pode também trocar o seu ingresso pelo valor aproximado do que custaria 2 quilos de alimento, aí, em torno de R$10, tá? Então esse é o nosso projeto de Natal. E esse ano aqui, algumas pessoas vão nos ajudar, vamos dizer assim, a custear esse projeto todo, não é? Porque tem investimento, e a gente está dizendo que vai ter, algumas empresas estão fazendo isso, algumas pessoas. Nós vamos ter um ingresso diferenciado, que é o ingresso de patrocinador. Então, se você é um patrocinador do evento, você vai comprar esse ingresso por R$30, os 10 vão lá para o projeto social, e os 20 nos ajudam a pagar esse evento. Nem todo mundo vai ser patrocinador. Se você vier com os 2 quilos de alimento, vai ser muito bem-vindo aqui, mas alguns vão nos ajudar a custear, e você vai escolher qual é o ingresso que você pode nos ajudar. Se tiver alguma empresa que queira fazer isso com seus funcionários, serão bem-vindos aqui, será um prazer para a gente, e é sempre uma grande oportunidade da gente falar de Jesus, né? Natal a gente tem que centrar em Jesus. Jesus é o personagem central do Natal. Deixa eu falar desse livro aqui, um livro bem interessante, Simplesmente Cristão. E esse livro fala sobre os princípios básicos do cristianismo. A gente tem estudado isso, não é? Aqui no Sermão da Montanha. É um texto maravilhoso para você, é um texto maravilhoso para que alguém conheça o que significa de verdade ser cristão, né? Caminhar com o Senhor dia a dia. Então toda semana eu indico um livro. Esse aqui é o livro dessa semana para você que queira crescer um pouquinho mais. Está visitando a gente aqui o Gabriel Pierdonat, é isso mesmo? Então onde é que está o Gabriel? Gabriel, é você, rapaz? Eu sei que está passando por uma batalha, está até de máscara aí, não é? E a gente queria orar por você. Você aceita que a gente ore por você, pela sua saúde, não é? Então olha para cá, esse garotinho que está aqui na minha frente, o Gabriel. Sobe aí no banco, Gabriel, vai, faz favor, vai.
Eu não deixo ninguém fazer isso não, mas hoje você vai subir. Tá aí, ó. Esse é o Gabriel e a gente vai orar por ele, tá bom? Pela saúde dele, está passando por uma batalha aí de enfermidade, mas a gente vai pedir a bênção de Deus sobre a vida dele e sobre outras pessoas que estão aqui conosco, não é? Pode descer, Gabriel, agora. Agora vamos fazer o seguinte, quem está pertinho do Gabriel, eu sei que está o papai, está a mamãe, não é? Tem outras pessoas aí, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé em volta do Gabriel, e só vão encostar a mão nele ali, só para dizer, olha, como se toda a igreja estivesse orando junto por ele, tá bom? E você estende a mão sobre ele ali, e se você tem o seu motivo de oração, a luta da sua alma, você vai estar orando também, tá bom? Senhor Jesus, está aqui esse garoto Gabriel, e tu sabes o que tem acontecido com ele, eu não sei, eu não tenho conhecimento, mas eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. Eu sei, Senhor, que basta uma palavra do teu trono, a ordem que procede do teu trono, ela vai se realizar no céu ou na terra, em qualquer lugar desse universo. Então nessa hora, como teu povo aqui, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te pedir que do teu trono, dos teus lábios, ó Deus eterno, saia a palavra, seja curado em nome de Jesus. E que nesta hora, Senhor, as tuas mãos toquem a vida do Gabriel, assim como tantas mãos de irmãos e amigos e parentes e pais colocam-se sobre ele. Mas que o Senhor, que é o verdadeiro Senhor do céu e da terra, o Todo-Poderoso, o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ele, que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor sobre ele levante o seu rosto, lhe dê paz e que ele seja curado. É aquilo que oramos, Pai, a favor do Gabriel aqui. E agora eu quero orar, Senhor, por essa caixa que tem tantos pedidos de oração. Eu quero orar, Senhor, pelas coisas que estão na alma dos teus filhos aqui. E que nesse momento, da mesma maneira, o Senhor do teu trono do universo possa revelar a tua bênção na vida dos teus filhos. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Gabriel, que Deus te abençoe, viu, querido? Tá? Saúde para você. Esse é o momento quando nós celebramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Desde o primeiro momento que você entrou aqui, a gente está em culto. Culto é adorar a Deus, culto é reconhecer a grandeza de Deus. Culto é, na expressão do Velho Testamento, significava colocar o rosto no chão, prostrado diante da majestade do Todo-Poderoso. Essa é uma das palavras que é traduzida por adoração ou culto, quando a gente se curva diante de Deus e reconhece a grandeza dele. Desde o primeiro momento a gente está aqui fazendo isso com as canções, fazendo isso com os batismos, até com a brincadeira, com o grito aqui que vocês deram. A gente está celebrando que Jesus entrou num coração e esse coração se tornou propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, né? A gente está adorando a Deus. E nesse momento agora, quando a gente contribui financeiramente, a gente adora a Deus, porque há princípios na palavra de Deus que nos ensinam. A palavra do Senhor nos ensina que tudo pertence a Deus, até o ar que você respira pertence a Deus, porque a Bíblia fala que foi o sopro de Deus que fez com que o fôlego da vida estivesse dentro da gente, e a Bíblia diz que esse sopro de Deus volta para Deus quando a gente morre. Tudo pertence a Deus, até o fôlego da vida pertence a Deus. Por isso a palavra do Senhor nos ensina que, para que a gente sempre lembrasse que Ele é o Senhor e que tudo pertence a Ele, ainda que Ele não precise de absolutamente nada. Isso é importante a gente entender.
Quando a gente adora a Deus, quando a gente contribui, a gente não está fazendo um favor para Deus, porque Deus não precisa de absolutamente nada, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas para que a gente sempre lembrasse que Ele é o Senhor, Ele instituiu um princípio, que é o princípio do dízimo. Ele vai dizer assim: olha, de tudo que é meu, a 10ª parte de tudo que eu coloco nas tuas mãos, que pertence a mim, inclusive o fôlego da vida, você vai devolver para mim como reconhecimento de que eu sou o Senhor de todas as coisas. E quando a gente pratica esse princípio, a gente está reconhecendo que Deus é Deus, que Ele é o Senhor de tudo, da vida, do tempo, dos dons, dos talentos, dos recursos financeiros. Agora lembra, Ele não precisa de nada. Isso é um princípio que nos ensina a viver uma dependência absoluta de Deus. Por isso nós devolvemos a Deus o dízimo. Agora, Deus promete algumas coisas tremendas. Olha, você pode fazer prova de mim, diz a Bíblia, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre você uma bênção ainda maior, porque na fidelidade a Deus há uma bênção. E essa fidelidade não é só na área financeira, a fidelidade a Deus. Quando a gente vive em fidelidade com Deus, Deus nos abençoa. É isso que a Bíblia vai ensinar, não é? Agora, se você não acredita nisso, não faça, porque não tem sentido. Por quê? Porque tudo que a gente faz aqui é culto. E se não for um culto para você, aquilo que vem do coração e fé, também não vai ter sentido. Então esse é tempo da gente ofertar ao Senhor, dar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nessa manhã eu vou pedir uma oferta especial, tá? Nós tivemos aqui a visita do Corpo de Bombeiros, estamos pedindo para o Corpo de Bombeiros a última vistoria para a gente ter o nosso CVCO. CVCO é o antigo ABITS. Quem é velhinho vai lembrar do que era o ABITS, né? Então vai entender o que é o CVCO. E para que eles nos deem essa autorização final, nós vamos ter que fazer algumas obras aqui que não estavam previstas. Eu vou ter que abrir 2 saídas novas de segurança na galeria. Nós temos 4 na galeria, tá? Mas eles acharam que é pouco, então nós vamos ter que fazer 6 na galeria. Só que essas 2 novas eu tenho que criar as saídas que não existem, porque está pronto o prédio. Então eu vou ter que fazer uma obra relativamente custosa para fazer isso. Nós vamos ter que colocar mais uma linha toda de hidrantes em todo o prédio. A gente tem hidrantes em todos os lugares, mas eles acharam que é pouco, então colocamos mais uma. Então isso também é uma obra custosa, porque está tudo pronto, a gente vai ter que refazer uma série de coisas. Então hoje eu queria pedir para você, para nos ajudar, tá? A dar uma oferta especial, aquilo que Deus colocar no seu coração, para estas obras específicas que a gente vai ter que fazer agora no nosso tempo, tá bom? Então, se você está com o seu coração aberto, em adoração, em louvor ao nome de Deus, veio preparado para consagrar o seu dízimo ao Senhor, ou se Deus tocou o seu coração e você quer nos ajudar nessas obras específicas que eu falei, então você se levanta agora no momento de adoração, vem até uma dessas caixas que nós chamamos de gasofilácio, consagra ao Senhor em culto e adoração ao nome de Jesus. Se você pudesse colocar em pé e levantar a sua poltrona, fica mais fácil para as pessoas passarem, entrarem, saírem. E assim você também vai adorando ao Senhor, continuando nesse ato diante da presença de Deus. Amém? Ele me
Quem tenho eu no céu, Senhor, senão a Ti? Amém. Quem tenho eu no céu, senão a Ti? Você pode declarar assim: e não há, Senhor. E não há quem eu deseje além de Ti. Só você cantando. Feito a mim feliz, Abra o teu coração e diga ao Senhor: eu direi de Ti, és meu escudo, minha força, minha herança e o meu libertador, Senhor. e libertador, meu refúgio, torre forte, Tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte, que socorro meu em tempos de aflição. Amém. Podemos com alegria declarar essa certeza que temos, né, queridos? Ele é o nosso socorro e Ele nos faz feliz, amém? Por isso que quando abrimos o coração assim, é entendendo que Ele é quem nos sustenta a cada dia, Ele é quem nos toma pela sua mão cada dia, e aí podemos declarar: só o Senhor é capaz de me fazer feliz em toda e qualquer situação, amém? Então declare assim: tens feito a mim feliz, e para sempre, Senhor, todos os dias, vou declarar a que a Tua palavra me diz. Aleluia. Meu refúgio, Tu és. Aleluia. Socorro meu em tempos de aflição, e socorro meu em tempos de aflição. Amém. Mais uma vez, socorro meu, socorro meu em tempos de aflição. Aleluia. Você pode sentar-se, querido. Nós estamos estudando a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde entre os capítulos 5 e 7 a gente tem o chamado Sermão da Montanha, que é a maior coletânea de princípios cristãos que Jesus falou de uma única vez. E nós temos estudado esse sermão e tentando extrair deles os princípios. O primeiro princípio que a gente aprendeu foi que nós somos abençoados o quê? Abençoados, abençoadores. E aí, nas bem-aventuranças, Jesus vai ensinando como a gente pode ser um abençoado, abençoador, não é isso? Depois,
nós estudamos também o segundo princípio: vocês são os profetas de Deus hoje. E Jesus usou duas metáforas, não é? Vocês são o sal da terra e o quê? A luz do mundo. E a gente aprendeu como isso acontece, como a gente pode ser profeta de Deus hoje. E o terceiro princípio que a gente vai olhar agora é: vocês são um modelo prático de justiça. Você é um modelo prático de justiça. Fala para quem está perto, ó, você é modelo prático de justiça da parte de Deus aqui na terra. Deus quer que a justiça dele seja conhecida aqui na terra, e ele colocou os filhos dele como modelos práticos de viver essa justiça aqui na terra. O texto que a gente vai estudar hoje está nos versículos 17 a 20, a Bíblia diz assim, abra aí a sua Bíblia, Mateus 5, versículos 17 a 20, e a palavra do Senhor vai dizer assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica, Senhor, ao nosso coração aquilo que o Senhor já ensinou no passado, que precisamos entender e viver. Ajuda-nos, Pai, é aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vocês são um modelo prático de justiça de Deus hoje. Eu acho que quando a gente fala de justiça, é necessário a gente lembrar de um discurso que a gente ouviu essa semana, que me arrepiou. Eu não sei você, mas me arrepiou, tá? O discurso foi da ministra, não é? Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, e eu vou ler aquilo que ela falou aqui, porque eu achei tremendo o que está escrito aqui. Ela disse assim: na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, nos deparamos com a ação penal 470, mensalão, e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão a navalha da desfaçatez e da confusão entre imunidade, impunidade e corrupção. Não passarão sobre os juízes e as juízas do Brasil. Não passarão sobre novas esperanças do povo brasileiro, porque a decepção não pode estancar a vontade de acertar no espaço público. Não passarão sobre a Constituição do Brasil. Eu não sei o que você sentiu, né? Muita gente estava envergonhado de um senador ser preso. Eu fiquei orgulhoso. Não é verdade? Por quê? Porque pela primeira vez na história parece que a gente está tendo uma pitadinha de justiça. Toda vez que a justiça desaparece na terra, Deus tem que intervir com o seu juízo.
Quando a gente falou sobre sal da terra e luz do mundo, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que o sal tem a capacidade de preservar. Toda vez que a justiça desaparece, há uma insustentabilidade de vida na terra. E aí chega um ponto que Deus tem que intervir. Quando a gente estuda o Velho Testamento, a gente vai descobrir que as nações na terra de Canaã, que foi prometida ao povo de Deus na saída do Egito, elas não puderam ser tomadas até que, e havia um tempo determinado, o limite da iniquidade tivesse sido alcançado por aqueles povos. Porque toda vez que esse limite da iniquidade, Deus é bom, a graça dele é maravilhosa, mas Deus coloca um limite, acima disso aqui não dá, é insuportável. E aí ele tem que intervir com o seu juízo. Por isso, Deus quer que nós, servos dele, sejamos aqueles que vivam um modelo diferente de justiça. Que nós sejamos um parâmetro. Não quer dizer que a gente é perfeito, que a gente não erra, que não tenha pecador aqui. Pode olhar para quem está do lado e dizer, pecador, pode falar. Porque a Bíblia diz que não há uma pessoa só que não seja pecadora. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores, não é? Eu me lembro de um programa de televisão que eu fui, discutindo sobre a questão da homossexualidade, e a pessoa, um ativista disse para mim assim, mas vocês nos chamam de pecadores. Eu falei assim, meu filho, você não entendeu nada, porque eu sou o pior dos pecadores que tem, e não tem nenhum outro ser humano que não seja pecador, todo mundo é pecador. O que tem são pecados diferentes na nossa vida, né? Então, queridos, o que a Bíblia está ensinando para a gente, e que Jesus vai ensinar nesse texto, é que há uma justiça que precisa ser vivida, não apenas ensinada ou pregada. E essa justiça que precisa ser vivida, está descrita na palavra de Deus. Por isso, Jesus veio dizer que a lei de Deus, que são os princípios morais, que são os princípios de certo e de errado, essa lei não vai passar, não tem jeito de passar, porque se passar não tem sentido a vida, vira uma bagunça. Então, como é que nós podemos nos tornar modelos de justiça? Primeira coisa que a gente vai aprender é que nós vamos nos tornar modelos de justiça porque Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Diz assim os versículos 17 e 18, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. E digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. É importante entender que Jesus está ensinando que ele não veio cancelar a lei. Tem gente ensinando por aí que Jesus veio para cancelar a lei. Não é isso que está escrito na Bíblia. Ao contrário, Jesus veio para cumprir. Por quê? Porque sem lei não há valores norteadores da vida. A lei, ela existe para dizer, isso aqui é certo ou errado, isso aqui vai para lá, vai para cá. Não há padrão de certo ou errado sem lei. Sem lei não há direitos e deveres. Sem lei não há justiça. Só vai existir uma hipocrisia travestida de integridade progressista. O que eu quero dizer com esse negócio todo aqui, né? Por quê? Porque eu digo, não, eu sou moderno, sou progressista, então essas coisas já passaram, e agora a nova integridade é jogar tudo isso fora. Gente, isso é uma grande hipocrisia, porque existe certo e errado, não tem jeito. Porque se não existir certo ou errado, isso aqui vai virar uma bagunça. A nossa vida vira uma bagunça.
Jesus veio cumprir a lei porque a lei revela a santidade de Deus. E Deus não pode negar quem Ele é. Deus é santo. Então a lei existe porque Deus revela a sua santidade. Por isso Jesus veio cumprir a lei. Lei que eu e você naturalmente quebramos por causa do pecado que está em nós. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Eu acho tremendo esse texto, porque ele fala, o apóstolo Paulo está falando isso. Tá? Ele diz assim: o bem que quero fazer, isso não faço. O mal que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. Que profundo isso. Porque o que ele está dizendo aqui é que, naturalmente, eu tenho um impulso dentro de mim de quebrar os princípios da lei. E fala a verdade, não é verdade o que ele falou? Então pode dizer assim: miserável. É você, viu? E eu também. É isso que a Bíblia está falando, porque essa é a nossa condição de pecadores. Pecadores. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que não tem um justo sequer na terra. Todos nós pecamos. Bom, mas como é que eu posso ser modelo de justiça se eu sou um pecador miserável, né? E aí a gente vai entender por que Jesus veio a esse mundo. Jesus veio para quê? Diz aí o texto: cumprir a lei. Olha só, como Jesus cumpriu a lei? Jesus cumpriu todos os preceitos da lei moral de Deus, porque ele não tinha pecado. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, que aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Quando ele morreu na cruz, o meu pecado e o seu pecado foram lançados sobre ele, porque a única pessoa que poderia perdoar os meus pecados, era alguém que não tivesse pecado, senão ele tinha que resolver o problema dele. Então aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Jesus cumpriu integralmente a lei, no sentido de que ele não tinha pecado. E mais, ele não cumpriu apenas a lei moral, mas Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. Quando a gente vai olhar lá no Velho Testamento, a gente vai encontrar a lei que são os 10 mandamentos, os princípios morais. Isso a gente facilmente entende. Mas a gente vai encontrar também, por exemplo, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, a lei cerimonial. E a lei cerimonial é estranha. Pega um bichinho, corta o pescoço do bichinho, queima o bichinho lá no altar, porque ele morre no seu lugar por causa do seu pecado, não é? E aí Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus cumpriu toda a lei cerimonial, porque ele foi o sacrifício. Ele foi o sacerdote, ele foi o profeta, ele foi o rei, mas ele foi o sacrifício. Jesus veio cumprir toda a lei, toda a lei. Mas ele não cumpriu somente a lei moral e cerimonial, mas ele cumpriu toda a profecia, porque a Bíblia vai nos ensinar que havia uma profecia central no Velho Testamento. A profecia central do Velho Testamento começa em Gênesis 3,15, quando o homem peca. Quando o homem peca, Deus faz uma profecia e dá para Adão, e dá para Eva, e diz assim: olha, vai vir um descendente da mulher de Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai picar o calcanhar dele. E essa é a primeira profecia da vinda do Messias. E ao longo de todo o Velho Testamento, a gente vai ter uma profecia central: o Salvador, aquele que vai nos livrar do poder destruidor do pecado, que vai nos dar a oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus, virá. E então, quando Jesus nasceu, quando ele veio a esse mundo, quando ele pregou, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele se tornou o cumprimento da profecia.
Por isso, Ele é o único que pode nos salvar. Isso é uma coisa tremenda, porque é uma ênfase de todo o Novo Testamento. Não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos. Está escrito assim na Bíblia. Não adianta eu orar para esse, para aquele outro, porque a única pessoa que morreu na cruz, a única pessoa que ressuscitou, o único que cumpriu toda a lei, o único que cumpriu toda a lei cerimonial, o único que cumpriu toda a lei profética, todas as profecias, é o único que pode salvar, é o único que pode interceder por nós. E aí então a gente vai se aproximando dele, porque ele é o único, não tem outro que pode nos salvar. E por isso, Ele, somente Ele, pôde tirar as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Essa é uma coisa tremenda que está na Bíblia. Eu repito isso várias vezes, porque eu acho tremendo. Jesus não apenas veio a esse mundo como o Filho de Deus encarnado, Ele não apenas ensinou os valores da palavra de Deus para nós, Ele não apenas se tornou pecado, ou carregou sobre Ele na cruz os nossos pecados, mas Ele desceu ao Hades por você. A palavra de Deus diz que naqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus desceu ao Hades, lugar que a gente chama de inferno, tá? Ele desceu lá, anunciou lá naquele lugar, conforme está lá nas Escrituras Sagradas, tá? A salvação eterna que só podia vir através de Jesus, aqueles que antes da época de Noé tinham morrido. É tremendo, é um texto complicado, eu não entendo muito bem, mas está escrito assim na Bíblia, exatamente como eu estou falando, tá? E quando ele ressuscitou, ele saiu dali levando das mãos de Satanás 2 chaves, que está lá no livro do Apocalipse isso, a chave da morte e a chave do inferno. Sabe para quê? Para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. A chave está na mão dele agora, porque ele morreu na cruz para poder salvar, para poder libertar, para poder transformar, e esse é o sentido. Ele cumpriu toda a lei e os profetas. Que coisa tremenda! Somente Ele pode nos tornar modelos de justiça de Deus na terra, porque só Ele pode imputar a justiça de Deus sobre nós. Como é que a gente vai se tornar modelo de justiça? Você lembra que a gente falou agora um para o outro? Você lembra qual foi a palavra? O que é? Miserável. Pode dizer de novo, miserável. Como é que um miserável pode se transformar em modelo de justiça? Essa justiça não é nossa. Quando Jesus entra no coração de alguém, e essa é a essência da palavra de Deus, um milagre acontece. Esse milagre é um ato e um processo. Qual é o ato? É um decreto do céu. O decreto do céu é o decreto de perdão, é o decreto de salvação, é o decreto que a gente chama na teologia de justificação. Você não é justo, você não é o modelo de justiça, não, você é pecador miserável. Mas porque Jesus morreu na cruz, no dia que você recebe Jesus como Senhor da sua vida, Ele vem morar aqui no seu coração, Jesus entra aí, e aí Ele diz para o Pai: Pai, por Ele eu morri, por Ele eu ressuscitei, e agora eu vou colocar o meu Espírito dentro desse coração, para que ele seja transformado de dia em dia, um pouquinho de cada vez, para que ele possa refletir a minha glória um pouquinho cada vez. E esse ato, Deus diz assim: ok, então por causa de Jesus, eu vou declarar você
perdoado. Eu vou declarar você justo. Que coisa tremenda, tá? A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. O apóstolo Paulo, que falou que miserável homem eu sou, no versículo seguinte diz assim: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus o Senhor. Eles passaram da morte para a vida. Sabe como a gente se torna modelo de justiça? Só quando Jesus entra dentro do nosso coração. E somos declarados por Deus justos por causa da justiça de Deus. E o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós um processo. Lembra que eu falei que era um ato e um processo? O ato é a declaração de Deus: por causa de Jesus você está perdoado. Mas o processo é agora o Espírito Santo de Deus começar uma obra de transformação na minha vida. E essa obra de transformação é tremenda. Só pelo poder do Espírito Santo eu vou ser transformado. A grande pergunta é: como podemos nos tornar modelo de justiça se a lei nos mostra que nós somos pecadores? E se você ler o capítulo 3 do livro de Romanos, eu não tenho tempo de ler aqui agora, ele vai dizer exatamente isso. A lei, ela mostra que você é pecador, que você falha, que você erra. Então, como eu posso me tornar um modelo de justiça? Eu só posso me tornar modelo de justiça pelo poder santificador do Espírito Santo. Porque quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, além desse decreto de Deus, acontece outro milagre. A Bíblia chama esse milagre de nascer de novo. É como se fosse um novo nascimento. E esse nascer de novo agora é um nascer que tem a ver com a infusão, o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Sabe, quando você diz: Jesus, entra no meu coração, não apenas você recebe esse decreto, ó, está perdoado, mas acontece um outro milagre. Deus abre as janelas dos céus e vai colocar dentro de você o Espírito Santo de Deus, e você vai se tornar, a partir daquele instante, templo do Espírito Santo de Deus. Sabe onde o Espírito Santo de Deus habita? Não é nesse lugar aqui não. Esse lugar aqui só é santo porque tem povo de Deus. O dia que você vai embora, ele deixou de ser santo, porque ele só é santo quando o povo de Deus está reunido aqui, quando um culto está acontecendo, porque ele não tem como segurar a santidade de Deus. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem e entra no seu coração. E aí, Deus diz que Ele coloca um selo, uma marca de propriedade. O selo naquele tempo era diferente do selo do nosso tempo, tá? O selo é uma estampa no papel. Lá no passado, era um lacre. Você escrevia uma carta, escrevia um documento, dobrava esse documento, pegava cera, derretia a cera para ela cair, para lacrar o documento, tá? E pegava uma estampa, um carimbo, e marcava a cera com o sinete, que eles chamavam, que era a marca do governador, do rei, e assim vai. Deus colocou a marca dele em você, você foi selado com o Espírito Santo. Deus coloca, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o lacre dele, porque a palavra de Deus vai dizer assim, que o maligno não pode mais tocar em você, porque você foi selado com o Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo não é só um lacre, um selo. A Bíblia diz que ele é seu professor particular, ele é o Paráclito, aquele que anda do teu lado, aquele que te ensina todas as coisas. A Bíblia diz: vocês receberam a unção do Santo, e esta vos ensinará
todas as coisas, todas. E é nesse processo da caminhada do Espírito conosco que nós vamos sendo santificados. Existia um poder que nos amarrava, o poder do pecado. E eu estou preso. E olha, não é difícil a gente entender. Tem gente aqui que não consegue abandonar um determinado pecado. Sabe que é errado e continua fazendo. Eu me lembro de que atendia muitos anos atrás uma senhora jovem, casada, que poucos meses já estava perdendo o casamento. E eu cheguei a falar com o marido dela por telefone. Ela disse assim: pastor, não aguento mais essa mulher, ela mente. E eu olhei para ela: mente mesmo? Ela falou: minto. Mas eu não consigo parar de mentir. É louco esse negócio, não é? Mas não é verdade o que eu estou falando? Tem determinados pecados que a gente está aprisionado a ele. E aí entra o poder do Espírito Santo. E ele vem e nos liberta do poder do pecado. E nos dá condições de reaprender a viver. Agora é interessante que quando ele nos liberta do poder do pecado, eu ainda vivo tentações nesse mesmo pecado. Não é um passe de mágica, mas é um processo de crescimento. Por isso a santificação é um processo de crescimento na caminhada de Deus. E quando o Espírito Santo entra dentro de nós, esse milagre é retratado nas profecias da seguinte maneira. Jeremias 31 diz assim: o Senhor diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá, e essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com que o povo de Israel, com o povo de Israel, esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles a escreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ezequiel 36 vai dizer assim: borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Isso aqui é um símbolo do que é o batismo. O batismo não tem o poder de nos perdoar, mas ele simboliza a lavagem que Jesus fez sobre nós. Por isso que as pessoas são mergulhadas na água. E eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo, e tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam às minhas leis, e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. E aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Não quer dizer que você não peca mais, mas quer dizer que agora Deus está colocando em você uma nova natureza, instalada em você pelo poder do Espírito Santo, que faz com que o pecado que antes era normal na tua vida, e você nem percebia que estava pecando, comece a fazer mal, dói dentro da gente. Eu não consigo viver assim tem que mudar, isso não pode ser desse jeito na minha vida. Esse é o poder santificador do Espírito Santo. Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador me ensinando sobre essa questão da natureza espiritual e a natureza carnal. E ele disse uma coisa que ficou gravada na minha mente. Ele disse assim: o porco, ele tem uma natureza que, por mais limpinho que ele seja, perfumado, arrumadinho, você passa talco nele e tal, abriu a porta da pocilga, ele vai se lamear e está feliz, porque ele é porco. Agora pega uma pomba,
E veja o que acontece com ela se ela sujar a asa. Ela vai procurar a primeira poça d'água, vai bater a asa dela na poça, até que a asa fique limpa, porque ela não pode voar com as asas sujas. E ele disse, assim acontece com a nova natureza que Deus nos dá. O que vai acontecer é que antes eu não estava nem aí, o pecado não tinha problema, mas agora tem algo em mim que diz assim, não posso viver desse jeito, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente, Senhor me dá graça, me ajuda, é uma luta dentro da alma. Esse é o poder santificador do Espírito Santo na nossa vida, e é isso que vai nos tornando modelos de justiça, um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e se Deus, graças a Deus que Ele vai fazendo isso devagar, porque fosse tudo uma vez a gente morria, né? Mas Ele vai fazendo isso, e a gente às vezes tem até a sensação de que, quando resolveu esse problema, olha, eu vou ser o mais santo de todos os homens. Ele diz, não, tem mais, vamos continuar, e assim vai acontecendo a obra de santificação na nossa vida, e é por isso que o poder do Espírito Santo nos liberta do poder que o pecado tinha sobre a nossa vida. Romanos 6 vai dizer o seguinte, olha que coisa tremenda. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte, porque o símbolo do batismo é ser mergulhado na água. E quando você é mergulhado na água, o simbolismo é você foi enterrado, você morreu. E quando você é levantado da água no batismo, tá? O símbolo é você ressuscitou para viver uma nova vida em que Jesus é o Senhor da sua vida. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele, e isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, e sabemos que Cristo foi ressuscitado, e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas, e a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Que coisa tremenda! A lei da graça é escrever pelo poder do Espírito Santo a lei de Deus no nosso coração, e aí a mudança começa de dentro para fora. Não é uma mudança que você não tem pecado. Você lembra que você é? O que você é? Miserável. Mas agora esse miserável não recebeu mais nenhuma condenação, porque Cristo Jesus lavou o seu pecado. O Espírito Santo foi colocado no seu coração, e Ele é o seu ajudador para você aprender a viver uma nova vida, e você vai aprender a viver essa nova vida um dia de cada vez, com a graça de Deus. E aí Ele vai não apenas tirar o poder que escravizava você, mas vai ajudar você a viver uma nova vida.
Não dá mais tempo, tem 2 coisas mais que eu queria falar, mas eu falo semana que vem para vocês, tá? Vamos continuar estudando. Tá interessante? Tremendo, né? O que é o poder de Deus na vida da gente? Eu fiquei assim, estudando esse texto, fiquei babando. Vou dizendo assim, você vai estudando assim, e a palavra de Deus vai falando com você, é tão gostoso, né? Eu estou falando para mim, tá? Eu não sei para você, mas que coisa, palavra de Deus, verdades da fé. Mas nessa manhã eu queria, como a gente sempre faz, orar por você. Todos nós somos miseráveis pecadores. Todos nós somos miseráveis pecadores. Uma vez eu ouvi um pregador falar uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim: todos nós somos mendigos morrendo de fome na terra. A única diferença que existe entre as pessoas é que alguns descobriram onde tem pão e vão lá e saciam a sua fome, e outros continuam procurando esse pão o resto da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que perdoa os pecados. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Jesus, somente Jesus. E sabe, é preciso que num determinado momento da nossa vida, a gente faça uma entrega do nosso coração para Ele. Como é que o Espírito Santo vai entrar dentro da gente? Isso não é automático. E nem é parte de uma cerimônia litúrgica. Ele não entra quando você é batizado. No batismo, a gente somente diz o que Jesus já fez. Por isso, primeiro de tudo, a gente tem que crer. Senão, a gente não pode ser batizado. Por isso que a gente não batiza bebês. Porque a Bíblia diz, se você crer, seja batizado. O que a gente precisa? Primeiro, crer que eu sou pecador, crer que não tem jeito para mim, a não ser que o Jesus entre na minha vida, seja o perdão dos meus pecados, e seja através da presença do seu Espírito, aquele que vai me ensinar a viver um dia de cada vez segundo a tua vontade. A gente não consegue fazer isso sozinho. O modelo de justiça é, antes de tudo, uma entrega incondicional, onde a gente diz: Jesus, de hoje em diante eu vou viver, aprender a viver debaixo da tua autoridade e da tua sabedoria. O Senhor tem o direito de mexer, de fazer o que o Senhor quiser na minha vida, pode mexer tudo, porque eu quero aprender a viver segundo a tua vontade. E aí, à medida que a gente vai aprendendo com a presença do Espírito Santo, porque eu vou me tornar o templo do Espírito, a gente vai construindo um novo jeito de viver, que a Bíblia chama de um modelo de justiça nessa terra. Nessa manhã eu queria orar especificamente por pessoas que nunca ainda oraram, dizendo: Jesus, de hoje em diante eu vou entregar a chave da minha vida nas tuas mãos. Eu vou entregar o meu coração. Eu sei que eu sou um miserável pecador, mas eu quero ouvir o teu Espírito dizendo para o meu espírito que eu sou teu filho amado, perdoado, lavado e selado com teu Espírito Santo. E sabe, é uma coisa tão tremenda, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que isso é verdade, e a gente pode ouvir a voz de Deus, a gente pode sentir a presença de Deus, a gente pode conhecer o Senhor da nossa vida. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, não endureça o seu coração, seja maleável. E eu vou fazer isso de uma maneira muito prática. Eu vou convidar as pessoas que querem fazer isso a deixar o seu lugar, virem aqui à frente para a gente orar. E eu sempre explico por que eu faço isso, tá? Não é porque esse lugar é sagrado, santo, poderoso, porque a mão do pastor é poderosa, não. É porque, querido, se você não tem coragem de ouvir a ordem de Deus num templo e obedecer, não se engane. Quando você sair por aquela porta, você não vai obedecer coisa nenhuma. Porque às vezes a gente fica pensando: não, eu vou fazer do meu jeito, não vou fazer desse jeito, não vou fazer daquele jeito. Mentira! Tu não vai fazer nada.
porque do teu jeito você já está fazendo a vida inteira. A mudança é fazer do jeito de Deus de agora em diante. Entregar a chave é dizer: quem manda na minha vida é o Senhor Jesus. Então, se hoje o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo do teu lugar, vem aqui para frente, dizendo: Senhor, entra no meu coração, eu quero entregar a chave da minha vida, eu quero ser selado pelo teu Espírito, eu quero ter a marca de propriedade do Senhor, eu quero ouvir a voz do teu Espírito dizendo para o meu espírito que eu sou teu filho. Tem alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando hoje? Vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus. Tiver uma família, peça aí, ó, vamos junto. Nossa casa precisa dessa bênção. A gente está precisando desse novo tempo de vida e eu quero isso para mim. Então vai saindo do seu lugar rapidamente, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus, vem para cá. Aqueles a quem o Espírito Santo está falando. Você está ouvindo a voz do Espírito? Então responde. O Senhor falou com você? Responde, tá? Se é sincero isso do seu coração, porque tudo que a gente está fazendo aqui é culto. Lembra que eu falei? O culto é a gente se colocar nas mãos do Senhor. Então, vamos conversar com o Senhor aqui hoje. Quem mais o Espírito Santo está falando aqui? Eu tenho certeza, porque o Espírito de Deus fala ao nosso coração. Tem povo de Deus aqui hoje. Deus quer fazer alguma coisa tremenda na vida de algumas pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza disso. O Senhor está falando. A gente pode ouvir a voz dele, não é? E a gente está fazendo isso porque o Senhor é quem sela. O Senhor é quem salva, o Senhor é quem transforma, o Senhor é que faz uma obra que a gente não sabe explicar. Então, se o Senhor está falando com você, vem para cá, querido, em nome de Jesus. E a gente vai orar juntos agora. Pode vir, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, viu? Que Deus seja glorificado. E olha, hoje é dia de presente de Deus, Ele vai derramar graça sobre a tua vida. Porque talvez essa fosse a oração que Ele estivesse esperando você fazer não sei quantos anos. Quantos anos você tem? Né? Esse é o tempo que Deus está esperando você fazer uma entrega total da sua vida. Nós vamos orar juntos assim, tá? Eu vou explicar para você uma oração. Vou dizer mais ou menos o que eu vou dizer na oração. E se você concordar com essa oração, você vai repeti-la, tá bom? Nessa oração eu vou dizer o que eu disse aqui, que você se reconhece como pecador. Tem alguém que não seja miserável pecador aqui? Eu sou miserável pecador, todo mundo aqui, tá? Nós reconhecemos diante de Deus que o único meio de podermos ser perdoados e salvos é que Jesus Cristo, não existe outro. Você reconhece, concorda com isso? E aí a gente vai fazer uma entrega, e essa eu não posso fazer, só você pode fazer. Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Entra no meu coração, derrama o teu Espírito, coloca o teu selo, marca de propriedade exclusiva de Jesus. O teu nome, você vai dizer propriedade exclusiva de Jesus. E vai pedir para Ele: me ajuda a viver daqui para frente do teu jeito. Você concorda com isso? Então vamos orar? Repete assim, em voz alta, tá? Senhor Jesus, eu quero confessar que eu sou pecador e que só o Senhor tem poder para perdoar os meus pecados. Por isso eu quero te pedir perdão, Senhor. Mas eu quero abrir a porta do meu coração e te convidar para ser o Senhor da minha vida. De hoje em diante, eu quero ser propriedade exclusiva de Jesus. Coloca o teu Espírito Santo sobre mim e me ensina a viver uma nova vida, segundo a tua vontade. Amém. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, estende a tua mão de poder sobre esses teus filhos. Eu não conheço a história deles, Senhor, mas Tu conheces, porque a Tua palavra diz que o Senhor já contou até quantos fios de cabelo eles têm. A Tua palavra diz que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, o Senhor se alegrou com a multiplicação de cada célula dentro do ventre da mamãe.
eles são amados do Senhor. E então eu quero te pedir, Senhor, entra agora, invade esse coração, com o teu poder, com a tua glória, com a tua majestade, e que o Senhor não apenas os ensine a viver, mas que o Senhor já esteja escrevendo o nome deles no livro da vida, e que por toda a eternidade eles possam desfrutar da tua companhia no céu. Que o Senhor esteja com eles, que a casa deles seja bendita, que as palavras deles sejam benditas, que a vida deles seja bendita. É aquilo que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Tem aqui, vem para cá, você que está de vermelho, o único que está de vermelho aqui hoje, tá? Eu vou convidar todos vocês, tá? Porque, e aí, o que acontece? Qual é o próximo passo? Tá? Essa é uma pergunta justa, não é? Qual é o próximo passo? Eu fiz essa oração, qual é o próximo passo? Estou falando na sua caminhada com Deus, tá? Não estou falando de igreja, estou falando de caminhada com Deus. Então, esse irmão que está aqui vai, em 5 minutos, dar algumas orientações sobre os próximos passos. Se você não tem uma Bíblia, tá? Eu vou ter o prazer de dar a primeira Bíblia para você, tá? Ou se você tem aquelas Bíblias de enciclopédia que não dá para carregar, tá? Então você fala para mim, ó, eu quero uma Bíblia, vou te dar uma pequenininha para você andar com ela lá na sua carteira, na sua pasta, e você ter uma Bíblia que você possa usar, tá? Isso é um presente dessa igreja para você. A gente não vende nada não, tá? A gente está dando de presente para você. Então, se é esse seu desejo, tá? Então segue esse moço que está aqui, ele vai orientar você, enquanto todos nós vamos cantar para encerrar. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, tá bom? Dá a mão aí, fecha o corredor, todo o povo de Deus junto aí, tá? Coloca o teu coração nisso, hein? Bendirei ao Senhor. Nele eu sempre confiarei. Ele me libertou do medo e firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, do Senhor direi: és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio. Tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Aleluia, aleluia, o Senhor é nosso socorro em todo tempo, a nossa torre forte, aquele que vai com a gente, amém? Queria orar com você antes de você sair daqui, para que a graça de Deus, a bênção de Deus continue sobre a sua vida durante todos esses dias, essa semana, e que essa palavra do Senhor que veio ao teu coração, querido, ela fique guardada aí, que você não deixe aqui, você leve como um valor precioso, para você experimentar essa presença do Senhor Jesus todos os dias, amém? Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado. É sempre tremendo quando nós ouvimos a Tua palavra, e ela vai de encontro não só a uma necessidade do que temos, mas ela vai sim de encontro à nossa alma,
e é capaz de nos aproximarmos ainda mais do Senhor por aquilo que só o Senhor é capaz de fazer em nós. Pedimos a Ti que a bênção esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui, de cada família, de cada lar, daqueles que estão conosco pela TV, pela internet, que as Suas mãos também possam ser estendidas sobre eles, e que durante todos os dias dessa semana, o maior prazer da nossa alma, o maior desejo da nossa alma é estar mais perto de Ti cada vez mais. Nos leve em paz, que a graça e a misericórdia, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de nós. É aquilo que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Não sai daqui sem desejar essa graça de Deus aí, querido, sem dar um abraço em alguém, e que a sua semana seja uma semana aí de bênção.